Olá pessoal, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite aqui para Heloísa Caetano, boa noite Adriana Dantas, boa noite Andréia Dantas, olá Marcileia, Guilherme Luciano, boa noite também Ana Cristina, seja bem-vinda. Boa noite Wagner, seja muito bem-vindo. Olá Selma, Valdete, boa noite. Boa noite Michele e Gabriel, sejam bem-vindos. Olá Rosilda, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também Leopoldina, Edna. Olá Adaí, boa noite. Boa noite também para Ninho e Adriano Borges, Fabiana Caldas, Fabiana Dove. José Luiz, boa noite, seja bem-vindo. Olá Leda, boa noite. Boa noite também para Vivi e para o Emerson. Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Boa noite Luísa Nalim, Silene, olá. Sônia Vasconcelos, boa noite. Claudionor Ferreira, boa noite para você também, seja bem-vindo. Olá, Sr. Antônio Pazotto, Isabela, boa noite. Que assim seja, Wagner, será assim uma excelente leitura e estudo. Lisete, boa noite. Olá, Marinha, tudo bem? Marília, boa noite. Boa noite também para o Ricardo e para a Eliane. Uzai, Maria Helena Porfírio, boa noite. Liliane, boa noite Liliane, seja bem-vinda. Vamos iniciar então as nossas reflexões desta noite, com muito prazer, com muito carinho, mais uma vez pedindo a permissão ao nosso mestre amado e querido Jesus, à própria espiritualidade, a Maria de Nazaré, pedindo permissão e, acima de tudo, solicitando para que eles continuem abençoando, protegendo e amparando a todas aquelas pessoas que sempre nós solicitamos e lembramos aqui nos nossos comentários, né? A Heloísa sempre pedindo para sua filha Eloá. Todos vocês, cada um tem um pedido aí especial e a gente tem lembrado muito das pessoas que passam por este momento de pandemia e em especial aqueles que são atingidos. São muitos pedidos de oração, de vibrações, que a gente possa e consiga com a própria espiritualidade endereçar a todos esses nossos irmãos tudo aquilo que nós possuímos e tudo aquilo que nós somos capazes de doar para auxiliar no restabelecimento da saúde física, sobretudo a saúde espiritual, mas também não nos esquecendo da saúde emocional de todas essas pessoas. A gente já vai pedir essa permissão. Deixa só aqui cumprimentar o Claudionor e a Eliane, a Eveline também, Roberta e Gabi, Adriana Alvarenga, boa noite Ercília, boa noite Lídia, boa noite também Amanda, Robson, Elaine e o Estênio Lavê, sejam bem-vindos, boa noite Zé Ricardo, é sempre um prazer imenso tê-los aqui conosco. Gente, que nós possamos então agora nesse instante, nesses breves segundos ou minutos, elevarmos o nosso pensamento, tentar limpar a nossa mente e o nosso coração de tudo quanto é tipo de mágoa, de rancor, de ressentimento, de tudo quanto é tipo de pensamento menos edificante, e que a gente deixe a nossa mente e o nosso coração repletos da imagem, dos ensinamentos, das virtudes ensinadas e exemplificadas pelo Cristo. Tente pensar, tente sentir o que é o amor, o que é o perdão, as sensações que a prática do bem provoca em cada um. Mantenha sua mente e o seu coração focados na sabedoria,
na paz, na fraternidade, na liberdade que Deus concede a todas as suas criaturas, porque com certeza nós somos os artífices do nosso próprio destino. Somos nós quem direcionamos a nossa própria vida. A nossa liberdade, ela é sempre respeitada. Por isso, nesses instantes, a gente pede para que a mente e o coração estejam focados, estejam ligados a todas essas virtudes, para que facilite a assimilação e o aprendizado de tudo aquilo que for dito, que for lembrado na noite de hoje, porque estes são exemplos de espíritos que deixaram o nosso planeta e que, pela forma como aqui viveram e como aportaram no mundo espiritual, tem muito a nos ensinar para que cada um possa e consiga modificar os seus pensamentos, o seu comportamento, construindo assim um futuro bem melhor. Muita paz desejamos a todos vocês. Paz e luz para o próprio lar de cada um de vocês. E luz, iluminando os pensamentos e os sentimentos de todos, para que neste direcionamento das nossas energias e vibrações, os nossos companheiros sejam atingidos de uma forma mais efetiva, saudável e principalmente facilitando a conexão com o próprio Criador. Que assim seja. Precisamos muito desta conexão com o Criador. Gosto sempre de dizer que, de modo muito especial, nós, quando fazemos as vibrações e orações para alguém, essa pessoa, ela pode sentir ou pode repelir tudo isso que nós estamos direcionando. Por isso, mais uma vez, a importância de nós esclarecermos as pessoas de uma forma ou de outra, que elas precisam aceitar esta, podemos dizer, interferência na vida delas. Uma interferência no seu campo energético, no seu campo vibracional, para que eles consigam, assimilando essas energias e vibrações, melhorar o seu próprio estado de saúde. Boa noite, Vânia Maria, seja bem-vinda. Olá, Andréia Cesarino, boa noite. É um prazer tê-la aqui conosco. Sim, Valdete, com certeza serão sempre lembrados nas nossas orações. Olá, Ricardinho e Lúcia, Dona Luzia, boa noite. Renato Leite, sejam bem-vindos. Olá, Joana Carneiro, Adriana Valério, Marilza, boa noite. Jossanã, boa noite. Boa noite também, Luciene, Andréia. E a todos mais que chegarem aqui, Fabiano, boa noite, Fabiano. E a todos aqueles, Roseli, boa noite, Roseli. Você e o Zé Carlos. Boa noite também, Valéria, Rosane Junqueira, Alessandra Siqueira. Boa noite a todos vocês. Vamos então às nossas reflexões da noite de hoje? Gente, hoje é terça-feira, é o dia de nós abordarmos alguns aspectos e alguns exemplos do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Boa noite, Joana Camargo, seja bem-vinda. Com certeza esta é uma obra, olá Catarina, essa é uma obra que revolucionou o pensamento religioso na época de Kardec, porque praticamente as religiões, elas se baseiam especificamente nesta consolação ou nos ensinamentos e esclarecimentos quanto à continuidade da própria vida. E de repente vem Kardec com a espiritualidade e nos apresenta esta obra, O Céu e o Inferno, dando-nos um enfoque diferente do que aquilo que as religiões estavam acostumadas a propagar, buscando exatamente uma interpretação diferente daquilo que consta no principal livro, que é exatamente a Bíblia. Com certeza revolucionou o pensamento religioso daquela época. Aliás, faz parte inclusive de um dos períodos que Kardec nos traz
sobretudo na Revista Espírita de dezembro de 1863, onde ele estabelece 6 períodos do Espiritismo, e ali se encontra o período religioso, que podemos dizer que ele inicia-se com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem a sua continuidade com a publicação do Céu e Inferno. Por quê? Porque interferiu exatamente neste aspecto religioso da própria humanidade. Nós vimos a primeira parte com todos esses conceitos e, sobretudo, algumas nomenclaturas interessantes para nós descobrirmos o que é o céu, o que é o inferno, como entender os anjos, como entender os demônios e muitas outras coisas que, com certeza, sempre permearam de dúvidas a mente das criaturas. E nessa segunda parte, nós estamos tendo a oportunidade de identificarmos alguns exemplos. Vejam, nós temos, e acreditando na imortalidade da alma, nós temos exatamente seres que foram para o outro lado da vida e retornaram, trazendo as suas mensagens, as suas comunicações e relatando as suas experiências de como chegaram no mundo espiritual, principalmente dependendo do tipo de vida que aqui tiveram e, é claro, da própria morte. Então, nós estamos vendo, e aqui eu gosto de repetir que de vez em quando a gente vê aqui pessoas novas e diferentes. Vou aqui inclusive cumprimentar a Elizabeth de Matos, boa noite, seja bem-vinda. Maria Jovita Silva, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Rosilene, Filomena, Maria das Graças, boa noite para vocês. Independentemente, gente, da religião que cada um de vocês possuam, são informações e ensinamentos que nós estamos passando, é uma leitura de uma obra que deve ser sempre analisada sob o crivo da própria razão. Então, raciocinem em cima disso que o codificador nos apresenta, e aí, é claro, cada um tirará as suas próprias conclusões. O que a gente não pode principalmente envolvidos por um preconceito, deixar de ouvir informações, deixar de assimilar conhecimentos e viver na ignorância. O preconceito faz muito disso. Então, a gente vai aproveitar essa oportunidade para buscar esses esclarecimentos, ou para levar esses esclarecimentos para vocês, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de um dos espíritos que Kardec colocou aqui como criminoso arrependido. E até no finalzinho ele vai fazer menção, né? É um criminoso arrependido, mas é um criminoso arrependido que não foi, diferentemente dos outros, atingido pela justiça humana. Porque nós vimos nos outros casos anteriores que foram seres que foram julgados, foram condenados e foram executados. Ou seja, a justiça humana pegou. A justiça humana os julgou e condenou. E chegaram no mundo espiritual arrependidos dos seus comportamentos. Foram atingidos e se arrependeram. Então, como este arrependimento auxiliou neste processo de transição e, sobretudo, a forma como eles ali estavam. E é interessante que nestes dois casos que nós vamos ver, esse de hoje e o da próxima terça, Kardec vai dizer, eu estou até antecipando, que ele falou isso no fim, eu já estou falando no começo. Ele vai dizer que ele incluiu esses dois casos como criminosos arrependidos, mas foram criminosos que não foram atingidos pela justiça humana. Não. Mas que nesse momento eles estariam experimentando o arrependimento, ou experimentando um certo arrependimento. Porque não é o arrependimento como nós vimos nos outros casos, tá? É o que a gente vai ver nesses dois próximos casos. Olá, Cecília, Reinaldo, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo também a Tuca e o Paulo Henrique, como sempre nos acompanhando, ok? Então vamos lá. Esse espírito denominado de... Aí eu de novo vou pedir desculpa a vocês, porque eu não sei francês, então essas pronúncias acabam ficando, né? Mas está escrito aqui, Benoist, tá? O que esse espírito tem a nos trazer? Quais são as informações? O que nós possuímos deste
espírito, sobretudo no que diz respeito à sua existência. Olá, Edna, olá, Luciano, sejam bem-vindos, bem-vindo também, Lisete. Bom, primeira coisa que Kardec traz é que foi um espírito que desencarnou em 1704. Gente, veja bem, 1704. A doutrina espírita foi codificada entre o período de 1857 até 1869, com o desencarne de Kardec. Mas nós sabemos que as obras terminaram um pouquinho antes, 65, 68, tá? Foram exatamente esses períodos em que Kardec apresenta as suas últimas edições. Bom, 1704 para 1860 foram vários anos, cerca de 160 anos. Então, esse espírito desencarnou há 160 anos atrás, mais ou menos. Boa noite, Márcia, boa noite, Paulo Psirilo, sejam bem-vindos. E ele estava padecendo de sofrimentos. E a primeira coisa que Kardec quis saber, peraí, você desencarnou neste período? E, só para adiantar, também foi uma comunicação espontânea. O espírito se apresentou lá e comunicou. Não foi uma evocação. Então eles não sabiam quem que era. Não faziam ideia de quem fosse aquele, ou de quem teria sido aquele espírito. Aí ele relata, olha, eu fui um monge, um frade, naquela época. Sobretudo, ele se intitula, eu fui um frade, eu fui um monge sem fé. Nós andamos falando bastante aqui, né, nos nossos últimos encontros, sobretudo de ontem, falando bastante sobre essa questão da fé. Gente, a fé é algo que a gente deve refletir constantemente na nossa vida. Vocês conseguiriam visualizar um monge? Aí eu vou, vamos assim generalizar. Vocês conseguiriam visualizar um monge, um padre, um bispo, um pastor, um palestrante espírita, só para citar alguns exemplos, um monge budista? Vocês conseguiriam visualizar algumas dessas pessoas sem fé? Porque geralmente são pessoas que procuram transmitir a fé para os outros. São pessoas que procuram exatamente levar a fé até aqueles que não possuem nenhum tipo de crença, aqueles totalmente descrentes. E aí vocês conseguem visualizar alguém assim sem fé? É o caso desse personagem, ou melhor, é o caso deste espírito. Ele mesmo disse, eu fui um frade e um monge, um frade ou um monge, aí depende muito das traduções, sem fé. E aí Kardec pergunta, então esses sofrimentos, sobretudo, veja, de 1704 do desencarne até hoje, esses sofrimentos que você experimentou, é tudo consequência desta falta de fé? Só a falta de fé fez com que você sofresse dessa forma? E a resposta dele foi bem interessante, porque ele disse, precisaria de outra coisa? Só a falta de fé, diz ele, arrasta consigo muitos outros motivos que geram sofrimento. Eu achei interessante essa fala do Espírito, ou essa escrita, porque as comunicações eram por escrita. Por quê? Porque a gente muitas das vezes esquece ou deixa a fé de lado, acha que a fé é questão apenas e tão somente religiosa, e nós focamos em outras coisas na nossa vida. Boa noite, Valéria Cruz, seja bem-vinda. Focamos em outras coisas e deixamos a fé de lado. E aí vem um monge que desencarna e fala, olha, eu estou sofrendo pela minha falta de fé. E a falta de fé, ela arrasta consigo muitos outros sofrimentos. Não precisa de mais nada. Daí, nós poderíamos dizer, alguém que pratica um crime, será que esse crime não foi praticado por falta de fé? A gente está falando dos criminosos arrependidos. O primeiro caso que nós citamos foi daquele padre. Um padre que não absorveu todos os ensinamentos morais do Cristo.
Com certeza faltou fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Às vezes, nós sofremos por questões de relacionamento, uma traição, algo do gênero. Será que isso também não pode ser uma falta de fé? Fidelidade a alguma coisa? A algum princípio? A alguma lei? Ao próprio Criador? Então, a fé é uma das virtudes, poderíamos dizer, mais importantes que nós temos. Estou aqui repetindo um relato, a resposta desse Espírito. Olá, seu Luiz Alberto, seja bem-vindo. Bom, e aí ele vai continuar trazer detalhes da sua vida. Por quê? Porque ele falou o seguinte, olha, gente, eu não tinha dinheiro, eu era pobre. Vocês imaginam, 1704, eu era pobre, não tinha dinheiro, mas também era preguiçoso. E como eu tinha uma vontade de ter posses, de ter poder, de ter autoridade, eu me inscrevi para exatamente entrar para a ordem, para entrar para a igreja, para fazer parte desses quadros. Não tinha nenhuma aptidão, não tinha nenhuma vocação. Ele só quis entrar realmente pelo poder, pela riqueza. Vejam qual era a visão que naquela época, de uma certa forma, a própria igreja passava para as pessoas. Ele viu dessa forma um meio exatamente de conquistar tudo isso. E disse mais, eu era inteligente e a minha inteligência fez com que quando eu conquistei essa posição e essa condição de monge, de frade, de um líder religioso, eu exatamente abusei do poder. Olha para vocês verem, abusou do poder. Exatamente, né, Filomena? O poder, eu costumo dizer que ele é muito mais perigoso do que a própria riqueza, do que a beleza. O poder é algo realmente muito complicado e delicado, né? Às vezes eles brincam, é só subir numa gilete que já começa a fazer discurso. Por quê? Porque, querendo ou não, o orgulho acaba, né, sobressaindo na própria pessoa, e a gente sabe que o orgulho é o pai de todos os vícios, então é realmente complicado e delicado. E a Joana coloca um comentário bem interessante, porque exatamente a fé vai afastar qualquer tipo de confiança que nós temos em qualquer coisa. Sim, em tudo, exatamente, Joana. Então, vejam, ele queria poder, ele queria uma posição, ele queria dinheiro, ele tinha inteligência, e a inteligência dele fez com que ele abusasse do poder, né? Outra coisa, ele disse que era uma pessoa viciosa, ele tinha dentro de si muitos vícios, ou seja, a paixão falava mais alto dentro dele, e com isso ele arrastou e corrompeu todas ou muitas pessoas que exatamente dependiam daquela sua autoridade, pessoas que dependiam ou que buscavam na sua, aspas, profissão ou na sua condição de religioso um consolo. Então todas as pessoas que buscavam alguma coisa, ele aproveitava exatamente por ser uma pessoa viciosa e dava para dar vazão às suas paixões, ele arrastou e corrompeu muitas dessas pessoas cuja missão era exatamente salvar. Era totalmente o contrário. E ele arrastou-as para o vício. Ele mesmo se diz nessa mensagem que ele foi muito cruel. Cruel em que sentido? No sentido de perseguir todas as pessoas que descobriam, né, este seu interior, descobriam esta sua faceta. Ele simplesmente pegou o poder que ele possuía e perseguiu essas pessoas que queriam chamá-lo à razão. Falou, meu irmão, peraí, não é assim. O que você está fazendo aí? Esse local é para você salvar almas, não é para você perdê-las.
E aí ele, lógico, dessa forma, fez com que ele perseguisse essas pessoas. A Marinha coloca que a falta de fé deixa de ser uma virtude. Em que sentido que você quer dizer, Marinha? Porque a fé é uma virtude. A falta de fé, a gente precisa até analisar, né? Por quê? Porque ela pode ser várias coisas. A ignorância pode provocar essa falta de fé. A ambição, como no caso dele, pode também provocar essa falta de fé. Ele vai inclusive dizer, ele não visualizava muita coisa. Ele só via o presente. Então, automaticamente ele não tinha fé. Por quê? Porque a fé é algo que nos alimenta, sobretudo, para o futuro. Ok? Então, vamos tentar depois entender esse seu questionamento. E mais, ele disse o seguinte, que aquelas pessoas que eram calmas, que eram pacíficas, que não tentavam fazer absolutamente nada, essas pessoas se cansaram dele e do seu comportamento. Porque, gente, tem aqueles que, lógico, sabedores de tudo, eles querem provocar e falar, opa, você está errado e tal, e faz aquele julgamento. Agora, tem aquelas pessoas que são pacíficas, muitas das vezes mantendo uma neutralidade, ou aquelas que ficam em cima do muro, vamos assim dizer, quando elas veem aqueles comportamentos, aquelas coisas, elas se cansam e pronto, deixa pra lá, isso aqui não vai adiantar. Dependendo do que for, se afastam, outras continuam frequentando aqueles rituais, mas perdem o interesse por aquilo que estão buscando. E aí o Espírito vai continuar dizendo, por quê? Porque ele estava ali agora, naquele momento, depois desses 160 anos de desencarne, ele estava sofrendo, ele estava se torturando com tudo isso que ele provocou, sobretudo nas outras pessoas. Ele falava que sentia os seus lábios queimar. Ele falava que sentia como se fossem queimaduras que estavam sendo provocadas pelas suas vítimas, que o atormentavam. Ele dizia que a luxúria e a fome também causavam-lhe dor e sofrimento. E, diante de toda essa situação, e aí é onde que a gente vai começar a perceber o início de arrependimento deste ser, ou um arrependimento propriamente dito, né? Onde ele, citando esses detalhes, toda essa tormenta pelas quais ele estava passando, ele vai dizer que, por favor, me auxiliem, orem por mim. Ou seja, o arrependimento o levou a uma situação de humildade, onde ele pede para que as pessoas rezem por ele. E aí Kardec faz até uma pergunta interessante, mas espera aí. As preces que se faz para os finados, que a gente tem um dia de finados, e lá a gente reza para todos os que desencarnaram. Ele falou, olha, as preces que se fazem para os finados, elas não chegam a te atingir? Elas não chegam até você? Porque ele pediu oração para os participantes da reunião. Repita-se, ele foi comunicar-se espontaneamente. Então, ele falou, olha, aquelas preces que fazem, elas são divididas aí e elas não chegam até você? Aí ele disse o seguinte, olha, elas para mim, elas têm uma repercussão que é a mesma repercussão que eu dava para as orações que eu fazia para os outros, totalmente sem sentimentos. Olha para vocês verem, agora ele estava sentindo na pele. Porque como ele era um religioso sem fé, se alguém pedisse, olha, reza para fulano, reza para um familiar, reza... Ele fazia uma oração mecânica sem qualquer tipo de sentimentos. E aí é o que a gente fala, gente, fazer uma oração sem essa fé ou sem um sentimento, ela praticamente perde. Fé, oração só ritualística, só de palavras da boca para fora, sem estar carregada daquelas emoções, daqueles sentimentos, ela é praticamente nula. Então, ele falou, olha, as preces que eles fazem para os finados, assim como eu fazia para as pessoas, totalmente sem sentimentos, chega até mim. Só que, sem sentimentos, elas não surtem nenhum tipo de efeito.
Olha para vocês verem, é o que ele estava experimentando ali naquela hora. E quantas vocês imaginam não foram as pessoas que chegaram a pedir e a implorar por ele uma oração, para um familiar ou para a própria pessoa, e ele fazia aquilo mecanicamente, às vezes para poder se ver livre da pessoa, e agora ele falava que não conseguia sentir ou receber. Tá vendo quando a gente fala aqui para vocês, eu até falei no início, que a gente tem que, quando as pessoas nos pedirem orações, nós temos que orientar, olha, mas você precisa receber essas orações com sentimento, com vontade, com esse desejo ardente. Por quê? Porque é exatamente essas nossas emoções que vão multiplicar os benefícios da prece. Ela vem das pessoas, a maioria das pessoas rezam com sentimento, fazem aquele pedido para Deus, mas a recepção ela é muito importante. Da mesma forma, se nós estamos aqui pedindo orações para nós ou para alguém, se nós não tivermos a fé, se nós não confiarmos, como que vocês acham que a prece terá eficácia na nossa própria vida? Então a fé é algo realmente muito importante para nós, em todos os sentidos. Eu preciso da fé para abrir espaço na minha estrutura, abrir espaço no meu coração. A fé é isso, é exatamente aquela chave que vai abrindo as portas. Porque se eu tiver fechado, meu livre-arbítrio será respeitado. Eu vou repelir toda e qualquer tipo de energia que vier chegando. Exatamente, Filomena, exatamente isso. Bom, e Kardec continua. Aí pergunta para ele, mas espera aí, sobre o arrependimento, durante esse tempo todo você nunca se arrependeu? Ele diz, olha, eu me arrependi. E esse arrependimento, ele só veio depois de muito sofrimento. Lembra que a gente falava, né, lá, sobretudo na época que nós estudamos o Código Penal da Vida Futura, e aquelas fases do perdão, igual eu disse para vocês, tem casos que o arrependimento vem até mesmo antes do sofrimento, ou ele vem junto com o sofrimento, ou pode vir depois do sofrimento, mas o arrependimento, para que ele realmente aconteça, ele precisa ser sincero, de coração, no sentido de que, olha, nunca mais vou cometer ou praticar. Não pode ser aquele arrependimento, falar eu arrependo só para se ver livre do sofrimento, porque esse não é sincero. O sincero é aquele que você promete a você mesmo, não vou mais fazer, não vou mais praticar, vou mudar o meu comportamento. Então, ele dizia que ele se arrependeu, mas depois de muito sofrimento. Por quê? E aí Kardec continua, né, buscando as informações dele. E ele fala, olha, o clamor, principalmente das vítimas dele, o clamor das vítimas dele o atingia de uma forma diferente. Por quê? Porque quando você fala em arrependimento, você está pedindo, sobretudo para Deus, aliviar a sua própria dor. Você não está aguentando mais aquele sofrimento. Eu me arrependo, não vou fazer mais, mas dá para aliviar um pouco a minha dor? E aí vem, e o clamor das suas vítimas? Quando as suas vítimas te pediam também perdão, como que você as ouvia? Como que você percebia? O que você fazia? E ele fala, olha, do jeito que eu agia para com as minhas vítimas, Deus está agindo assim para comigo. Claro que, gente, não é Deus que fazia isso, não é Deus que o fazia sofrer. Mais uma vez, as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Nós mesmos nos impomos esse tipo de dor e sofrimento para nós. Não existe um Deus vingativo, um Deus cobrador, não. A nossa própria consciência vai cobrando, por quê? Opa, eu agi assim, então eu estou me vendo nessa situação, eu mesmo, ou a minha consciência está me julgando, a minha consciência me pune. Por isso que Joana de Ângeles fala muito, cuidado com a culpa, porque essa punição ela pode ter muito mais tempo do que o que seria necessário para o arrependimento. A culpa e o remorso podem nos arrastar pelo sofrimento por mais tempo do que o necessário. Por quê? Porque nós somos os juízes das nossas próprias causas. Aí a gente tem que exatamente avaliar. E o principal não é o sofrimento
Não é o sofrimento, não é a expiação que vai, vamos assim dizer, apagar as faltas. O que vai realmente fazer com que você retome o caminho para o bem é a reparação. Reparou o seu erro, você não obrigatoriamente tem que sofrer para voltar para o caminho do bem. Você precisa fazer o bem. Por isso que Pedro já traz numa das suas cartas, e que Humberto de Campos fala para nós lá no livro Boa Nova, que o próprio Cristo ensinou isso para ele. O amor cobre uma multidão de pecados. Por quê? Porque só o bem, ele é verdadeiro. Olha que coisa fantástica. Então, ele sentia tudo isso. E aí Kardec e aquela equipe, aproveitando, aquela situação, falou para ele: olha, mas Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é tudo aquilo que você imaginar, Ele é misericórdia. Ora para Ele pedindo ajuda. Só que o Espírito tinha essa dificuldade. Por quê? Porque aquela fé que ele até pregava, ele não sentia. E se você não tem fé, como é que você vai se referir ao Criador? Como que você vai pedir auxílio ao Criador? Então ele tinha dificuldade, inclusive Kardec fala, ele não conseguiu escrever o nome de Deus, escrever Deus na sua mensagem. Por quê? Ele estava ainda desconectado, ele estava distante de Deus. Por isso, inclusive, que ele pediu às pessoas para orarem por ele. Por quê? Pela sua falta de fé, a sua oração, segundo ele acreditava, não seria ouvida por Deus. Não seria ouvida por Deus, por quê? Porque a mente dele, do espírito, estava muito mais vinculada aos carrascos ou aos demônios que, segundo ele, o perseguia. E aquilo que eu gosto de dizer, gente, tirando Jesus, que no ápice da dor fazia poesias, essa é uma frase de Augusto Cury que eu adoro repetir, tirando Jesus, que no ápice da dor fazia profecias, nós, quando estamos sentindo dor, a gente não consegue fazer nada não. Quando nós estamos sofrendo, a gente não consegue nem pedir ajuda para Deus. A gente reclama tanto, blasfemamos tanto, nos achamos injustiçados que a gente não consegue respirar e fazer uma oração. Experimentem para você ver. Com dor de cabeça, a gente começa a reclamar e tal, enquanto aquilo... Por quê? Porque nós não temos ainda este equilíbrio emocional. E é o que esse Espírito falou. Olha, na situação que eu estou, eu não consigo. Eu só vejo os carrascos atrás de mim, eu só vejo os demônios e não tem jeito. Eu vou ter essa dificuldade de acreditar e de me direcionar a essa bondade e justiça divina. Kardec pergunta para ele depois, peraí, e o que te levou, o que te conduziu a esses atos? Ele falou que tudo isso era fruto da brutalidade das suas próprias paixões. Vejam, naquela época ele não acreditava em nada, ou ele acreditava no nada. O que interessava para ele era o presente, era a vida material, as suas paixões que precisariam ser satisfeitas. O resto, ele não se preocupava com absolutamente nada. E Kardec falou, então pede inspiração para os bons espíritos. E ele fala, mas como? Desde quando eu desencarnei, eu só vejo demônios à minha volta me perseguindo. Eu não faço outra coisa que não tentar fugir dessa situação, fugir deles. Realmente, Joana, a gente não consegue compreender bem a dor. Então ele falava, olha, como é que eu vou buscar inspiração nos bons espíritos se eu não consigo enxergar outra coisa? Eu só enxergo esses demônios que me perseguem. E ele vai dizer, demônios que eu mesmo cultuei enquanto estava encarnado. Porque na situação que eu estava, eu tinha capacidade, eu tinha inteligência. Eu poderia estar numa situação bem melhor. Só que, como eu apenas procurei satisfazer as minhas paixões, não consigo visualizar outra coisa. E veja, um monge... Claro, a igreja divulga, a igreja mostra vários e vários santos que poderiam ali ser fonte de inspiração para ele. Só que não auxiliou e não adiantou em nada. Aliás, aquele instante, aquele momento, segundo o próprio Espírito disse, este é um momento de tranquilidade para mim. Enquanto eu estou aqui comunicando com vocês, eu sinto paz, eu sinto tranquilidade. Aliás, eu não quero que esse momento passe nunca. Aí a Kardec falou, olha, mas infelizmente a gente não pode ficar aqui
o tempo todo. Nós não podemos ficar aqui o tempo inteiro. Você precisa... então vocês estão me mandando embora? Aí Kardec falou, não, a gente está te mandando embora porque nós não temos condições de ficar muito tempo. Mas a gente vai continuar em prece e oração para você, para que você melhore. Você pode até voltar aqui todo dia. Era um espírito que ele não entendia nada de comunicação, ele não sabia que os espíritos poderiam se comunicar com os encarnados, ele não sabia como estava funcionando o processo, mas a partir do momento que ele estava ali se comunicando, ele sentiu paz. Ele sabia, os meus demônios estão todos aí me esperando, eu não consigo ver os bons espíritos, os meus demônios eu vejo estão me aguardando. Agora, enquanto eu comunico com vocês, eu estou tendo momentos de paz. E isso depois o próprio guia do médium veio orientar Kardec e a equipe, falando, olha, esse espírito, aliás ele falou primeiro para o espírito, olha, coragem para você vai conseguir superar, você vai conseguir vencer, as nossas orações vão te auxiliar, é importante que você também comece esse processo de despertamento e vai chegar um momento que com certeza você vai pedir uma reencarnação para reparar todos esses erros. E aí, quando o arrependimento der espaço a essa reparação, você vai ver praticamente os seus sofrimentos desaparecerem. Então, essa é a mensagem que ele nos deixa, essa experiência da vida dele, que eu acho, pelo menos para mim, foi muito interessante, sobretudo do ponto de vista da fé, como que nós estamos trabalhando a fé em nós, diante de tantas oportunidades que nós temos. Deixa eu só ver aqui um questionamento do Renato aqui. Exatamente, Renato. Todos aqueles que fazem isso estão cavando a própria sepultura. Por quê? Porque isso é que irá atormentá-los na sequência dessa vida. Eles serão perseguidos por essa falta de perdão, por essa mágoa, por esse ressentimento, por esse rancor, por esse ódio. É exatamente isso que eles experimentarão depois. Não é o outro que nos faz sofrer, somos nós próprios que, como você bem utilizou essa expressão, cavamos a nossa própria sepultura. Gente, passamos até um pouquinho do nosso horário previsto. Mais uma vez agradeço a todos vocês a oportunidade. Deixamos aqui esse exemplo. No próximo encontro tem outro exemplo, outro espírito também muito interessante. A história é bem interessante, envolvendo a casa mal assombrada, essas coisas. Vocês vão ver que estudo mais interessante que nós vamos ter na nossa próxima terça, na sequência deste livro. Boa noite, Célio Mello, seja muito bem-vindo. Agradeço a todos vocês, tenham todos uma excelente noite, muita paz para vocês, para os seus familiares, muita paz e luz na residência de todos vocês e para todos aqueles que vocês também direcionarem as suas orações. Até o nosso próximo encontro.